Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o magnetismo. Bora para a aula? Assim como a eletricidade, o magnetismo é um fenômeno natural e invisível. Podemos perceber apenas os seus efeitos, como no caso de um ímã, aqueles da geladeira. O magnetismo está intimamente ligado à eletricidade. Vocês sabiam disso? Tinham ideia disso? E ambos caminham juntos. A sociedade tecnológica moderna se desenvolveu basicamente a partir de dispositivos que exploram a interação entre o magnetismo e a eletricidade. Na natureza, há alguns minerais que têm a propriedade de atrair certas substâncias, como o ferro. Esse fenômeno é conhecido há bastante tempo, desde a antiguidade grega. Pelo que se tem notícia, a primeira vez que a espécie humana teve contato com o fenômeno do magnetismo foi na região da Ásia Menor, nas proximidades de uma cidade chamada Magnésia. Descobriram-se certas pedras que hoje sabemos serem de minério de ferro e atraíam a outras pedras semelhantes. Devido à região da ocorrência do fato, deu-se a essas pedras o nome de magnetita, e a propriedade denominou-se magnetismo. Então, o magnetismo é o conjunto de fenômenos relacionados com a atração e a repulsão que ocorrem entre materiais que apresentam propriedades ferromagnéticas. A propriedade de atração e repulsão é denominada de polo magnético, e nela os polos opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, quais são os magnetismos existentes, que nós percebemos ele, que nós já conhecemos no nosso dia a dia, teoricamente, né? E ninguém fica navegando com uma bússola, né? Ninguém fica toda hora lá vendo para onde que vai com uma bússola. Então, vamos lá. Então, a navegação por meio da bússola é um exemplo perfeito de magnetismo. Muita gente ainda usa a bússola até hoje. A bússola é uma pequena agulha ferromagnética que gira em razão do campo magnético da Terra. O outro é a atração de pequenos pedaços de metal por ímãs, aqueles que a gente gosta de brincar, pelo menos eu gostava quando era criança. Os ímãs atraem com grande intensidade os metais em razão do seu comportamento ferromagnético. Lembra que vai ver se será mesmo que o ímã funciona? Pega o ímã e pega um clipe. É aquela velha história. A atração e repulsão entre ímãs. Os polos de mesmo nome dos ímãs repelem-se, uma vez que os vetores de polo magnético de seus domínios estão dispostos em sentidos contrários. Então, vamos lá, é norte e sul. Se você pegar dois ímãs, norte com norte, eles vão se repelir. E se pegar sul com sul, a mesma coisa. O campo magnético terrestre existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e as suas camadas externas, que giram com velocidades diferentes. E afinal, o que são os ímãs? O ímã é um corpo que possui uma movimentação contínua de elétrons em seu interior e por isso gera um campo magnético na área à sua volta. Ele é formado por dois polos, com um deles sendo positivo e o outro negativo. Eles conseguem atrair ou repelir outros materiais ferromagnéticos, pois geram um campo magnético na área em volta. Os polos magnéticos do ímã não podem ser divididos, ainda que um ímã seja dividido ao meio, cada uma das suas partes ainda continuará com os dois polos. Os ímãs naturais são aqueles que são ferromagnéticos, naturalmente. Por exemplo, pedaços de ferro magnéticos ou rochas magnéticas, como a magnetita. E os ímãs artificiais são aqueles que adquirem sua propriedade magnética ao serem atraídos por um ímã natural. Esse processo chama-se imantação. O campo magnético é toda a região de concentração de magnetismo que é criada em torno de um ímã, na qual a força magnética vai atuar. Outros objetos inseridos nessa região irão ser afetados por um efeito de atração ou repulsão. Vamos entender melhor o campo magnético da Terra. Então vamos lá. Por causa da rotação terrestre, os metais líquidos estão em constante movimento e por isso faz com que correntes elétricas sejam produzidas. Essa é a chamada teoria do dínamo, que diz que as cargas elétricas do núcleo externo originam um campo magnético que exerce influência em todo o planeta. A principal função
dele é a manutenção da atmosfera e, consequentemente, da vida na Terra. Isso faz com que a própria Terra também possua propriedades magnéticas, ou seja, o que significa que ela também possui polos, exerce força magnética e produz um campo magnético. Os polos magnéticos do planeta são determinados por suas propriedades magnéticas, observadas pelos cientistas. Estas observações apontaram que o polo sul magnético fica, na verdade, na direção do polo norte geográfico. Inversamente, o polo norte magnético fica na direção do polo sul geográfico. O campo magnético da Terra interage com as radiações eletromagnéticas que vêm do Sol, fazendo com que elas sejam freadas. Ele também age desviando de sua rota inicial, por esse motivo, pode-se dizer que a Terra se porta como um ímã gigante. Então, eu falando e estava pensando, imagina se o Sol puxasse a Terra e a Terra puxasse o Sol. E não ia dar certo, né? E afinal, como é que a bússola funciona? A bússola é um objeto antigo de localização geográfica usada até hoje, que serve para identificar a localização dos pontos cardeais e, consequentemente, a localização dos pontos colaterais e subcolaterais. Durante muito tempo, esse instrumento foi utilizado na navegação como forma de localização e até hoje é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Senão não existiria até hoje, né? E afinal, como é que ela funciona? A agulha da bússola, na verdade, é magnética. É um pequeno ímã, com polos magnéticos norte e sul. Por isso, ela sofre a ação do campo magnético da Terra. Não importa o local da superfície da Terra, quando a agulha aponta para o polo norte geográfico, ela está, na verdade, apontando para o sul magnético da Terra. Então, como eu falei antes, como a Terra funciona como um ímã gigante, é claro que a bússola nunca vai dar errado, nunca a localização da bússola vai ser errada, porque se ela está sendo atraída para a Terra, né, para o polo magnético da Terra, então ela vai sempre funcionar em qualquer lugar do planeta. Existem 3 tipos de materiais magnéticos: os materiais ferromagnéticos, materiais paramagnéticos e os materiais diamagnéticos. Então vamos lá. Materiais ferromagnéticos são materiais fortemente atraídos e magnetizados por um campo magnético externo, quando próximos de um ímã. Por exemplo, tá? O campo magnético interno desses materiais apresenta uma forte orientação em relação ao campo magnético externo. Então, são todos os ferros, né, todos os metais e as ligas que constituem esses materiais ferromagnéticos. Os paramagnéticos, os materiais são fracamente atraídos por um campo magnético, tá? Então, sódio, magnésio, alumínio, platina e potássio, esses são fracamente atraídos, mas faz um teste aí nas panelas da sua mãe. Pega aqueles ímãs da geladeira e testa aí na panela de alumínio. Agora, se tiver uma panela de ferro, testa na panela de ferro. A atração do alumínio para com ímã vai ser bem menor, vai fazer menos força do que se você pegar numa panela de ferro. Testa aí. E os materiais diamagnéticos são materiais que são submetidos à ação de um campo magnético externo e eles se imantam, mas fracamente, e são capazes de produzir um campo magnético interno na direção oposta àquela do campo magnético externo aplicado. Então, quer dizer, vai acabar repelindo, como o ouro, a prata, o cobre e o bismuto. A aula de hoje fica por aqui. Beijos e até a próxima semana.